Olá pessoal, a gente fica feliz em estar retomando os encontros e as aulas da disciplina de Fundamentos Matemáticos da Computação 2. Espero que estejam todos muito bem, com saúde, com paz, tá? E tomando os devidos cuidados e providências para que não peguemos esta doença, ou que não sejamos infectados, inclusive novamente, caso já tenhamos pego, né? É, Tomemos os cuidados, pois a pandemia realmente ela ainda não acabou. Então, vamos retomar o curso e neste vídeo de hoje a gente vai ver como é que vai se dar o curso de Fundamentos Matemáticos da Computação 2 nesse semestre remoto chamado de 2020.6, tá? Então, para quem não lembra quem eu sou, tá aí o vídeo para lembrar quem eu sou. E minha formação também é toda na área de teoria da computação, totalmente relacionado ao conteúdo desta disciplina. Quem quiser saber também um pouquinho mais sobre a minha experiência de formação, pode entrar aqui na minha página do SIGA, minha página profissional, que vocês vão ver tanto a questão de formação quanto de experiência nessa área, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. O que vocês vão aprender em Fundamentos Matemáticos da Computação 2 são os fundamentos matemáticos, ou seja, a matemática base para se desenvolver a computação. Tá? Então vocês vão ver teoria dos conjuntos, relações, funções e elementos de álgebra. Ok? Então, em teoria dos conjuntos, a gente vai na primeira ou no máximo nas duas primeiras semanas, a gente vai revisar o conteúdo já visto presencialmente no semestre 2020.1, tá? Vamos ter bastante exercícios e momentos síncronos para revisar esses exercícios, as respostas de vocês, as dúvidas de vocês com relação a esses exercícios, ok? E aí, na semana seguinte, a compensação do conteúdo, a gente vai finalizar a parte de teoria dos conjuntos apenas com a questão dos paradoxos relacionados à teoria de gênero de conjuntos, bem como uma breve introdução da teoria axiomática de conjuntos, certo? Como solução para esses paradoxos e o que inclusive isso representou para a matemática, tá? É uma história muito interessante. Vamos ver também a questão de relações, tantas definições, operações, propriedades, fechos de relações, tá? Bem como relações de equivalências e suas aplicações e as relações de ordem e os tipos de relações de ordem em algumas aplicações também, tá? Aí vamos para funções, vamos trazer definições, representações e algumas caracterizações de funções, bem como alguns exemplos das funções que são mais usadas na computação, tá? Bem como essas propriedades e caracterizações dela. E vamos finalizar o conteúdo de funções já fazendo uma conexão com teoria dos conjuntos, onde a gente vai ter a questão da cardinalidade de conjuntos infinitos e a relação disso com os limites da computação. Tá? Então, este conteúdo também já pode ser pré-visualizado através de desafios que eu coloquei no meu Instagram e que vocês podem acessar apc.anderson no Instagram. Ainda tem os highlights lá que vocês podem ver um pouco desses desafios e da relação justamente dos limites da computação com essa questão de conjuntos infinitos, que está dentro, a gente só consegue chegar nesse tipo de relação entre esses dois temas porque a gente aplica o conceito de funções. Tá? E por fim, a gente vai fazer uma rápida introdução para a álgebra e ver as possíveis aplicações de álgebra na computação. Então a gente vai trazer a definição do que é uma álgebra, operações e suas propriedades. Vocês vão ver que na verdade a gente está aplicando álgebra neste conteúdo inteiro, tá? E vamos ver algumas álgebras com um operador, bem como estruturas ordenadas, tá?
dentre elas, inclusive, reticulados e álgebras booleanas. E como é que será a dinâmica desse semestre 2020.6? Bem, a gente vai praticar de fato uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, tá? Então nós temos 3 aulas na semana, temos alguns feriados durante esse semestre, mas isso não será problema, uma vez que está sendo permitido que tenhamos conteúdos assíncronos, não é mesmo? Então, já começar desta segunda-feira, do dia 7, que tem um feriado, não teríamos grandes problemas, uma vez que a gente pode fazer esse conteúdo do plano de curso de maneira assíncrona, não é mesmo? Então, de qualquer forma, as semanas, de uma maneira geral, a gente vai ter elas construídas de que se nós temos 3 encontros, o primeiro encontro a gente vai ter pelo menos 50 minutos de uma atividade síncrona no horário da aula que está estabelecido no SIGA-A, né, para a introdução e a motivação sobre o conteúdo. E passa para as atividades assíncronas, tá ok? Na quarta-feira não teremos aula virtual síncrona, tá? Então o tempo é reservado para o conteúdo que vocês façam de maneira assíncrona, ok? E na sexta-feira a gente vai pegar o tempo de aula completo para mitigar dúvidas de maneira síncrona, ok? Então a gente vai utilizar todas essas aulas síncronas serão utilizando a ferramenta do Google Meet ou o Meet Jitsi, que a gente vai verificar cada uma dessas ferramentas mais a seguir. E como é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, eu quero que todas as semanas vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão consultar o guia de estudos da semana, tá? De maneira assíncrona, antes mesmo da aula. Vocês vão fazer uma consulta prévia também ao material da semana. Às vezes vão ter videoaulas que eu preparei, às vezes vão ter vídeos que eu fiz uma curadoria para que vocês possam assistir os vídeos mais indicados sobre aquele conteúdo. Às vezes vai ser um texto ou uma parte de um livro, tá? Em seguida, vocês vão para a aula de introdução do conteúdo, que geralmente, como eu falei, será na segunda-feira, certo? De modo síncrono. E aí partem para a realização, de fato, do roteiro de estudo assíncrono, que aí tanto vai ter a parte de videoaulas, quanto muitas vezes vai ter também a realização de exercícios, tá? As dúvidas sobre este conteúdo já se finaliza na mesma semana. Então vocês vão ter que fazer os exercícios até a sexta-feira, porque na sexta-feira a gente vai realizar um momento síncrono, tá? Para mitigar as dúvidas do que vocês tiveram a parte da realização do conteúdo assíncrono. Não se preocupe se não puderem estar presentes nas aulas síncronas, com exceção da sexta-feira, porque vocês não vão conseguir tirar as dúvidas, mas de uma maneira geral, todas as aulas serão gravadas e mantidas no Google Drive, para que vocês olhem no momento que vocês puderem, tá bom? Para que nos possibilite fazer essa disciplina de maneira remota, em um conteúdo de matemática, a gente vai precisar de uma carga de simbologia e de escrita dessas simbologias matemáticas de maneira muito densa. O Word ele não é suficientemente eficiente nem eficaz para desenvolver e escrever toda essa simbologia matemática. Então a gente vai precisar realmente utilizar a linguagem LaTeX e a ferramenta que vocês desejarem para escrever em LaTeX e gerar um PDF ou alguma coisa assim, certo? Existem inclusive algumas ferramentas online para fazer isso, como é o exemplo do Overleaf, tá? Que inclusive vocês podem compartilhar esse documento, esse .tex, que é a extensão, esse arquivo, com outras pessoas que podem contribuir no mesmo arquivo ao mesmo tempo, de maneira concomitante, tá? Outro pré-requisito que vocês saibam é a matemática e o português do ensino médio, que eu tenho absoluta certeza que vocês já têm esse conhecimento. Caso não tenha da parte da linguagem LaTeX, não tem problema. Como vocês já têm ideia de programação, a conceitos e técnicas básicos,
tá? Então vocês não vão ter dificuldade de escrever em LaTeX. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a escrita, basicamente o que vocês vão ter que buscar na internet rapidamente como se coloca o símbolo tal, como se faz uma determinada formatação. Aí você busca na internet, vocês vão encontrar no Google várias respostas para a sua pergunta com certeza. Para que nos permita escrever e nos comunicar em LaTeX, o CIGA não torna isso possível ainda, mas então a gente vai poder fazer através do Piazza, tá? Então, caso necessário, a gente se comunicar para tirar algumas dúvidas e escrever, a gente pode utilizar essa ferramenta do Piazza. Eu crio a turma e coloco todos vocês dentro dela, certo? Vamos utilizar como comunicação e fórum o próprio CIGA também, e para as aulas síncronas, como eu coloquei, o Google Meet ou esse Meet Jitsi não será grande problema para vocês, porque ambos acessam através do browser que vocês estiverem utilizando, e será feito através de um link que vai estar pré-disponibilizado para todas as aulas, tá bom? As avaliações, bem como os exercícios individuais, alguns em grupo também, tá? Se a gente vai realizar muitas vezes, na maioria das vezes, pelo Multiprovas, tá certo? Que é uma ferramenta também que vocês vão ter o link para acessar e realizar esses exercícios, e que esses exercícios muitas vezes também valerão nota, certo? Eu vou avisar, obviamente, de maneira prévia, que determinado exercício deve ser feito individual ou em grupo, e que se ele vale nota ou não, tá? E todas as aulas, como eu coloquei, eu vou colocar no Google Drive. Se a gente precisar de alguma extensão do próprio CIGA, a gente vai estar colocando as coisas no Google Drive também. Mas também colocarei o link no fórum lá da página principal do CIGA, certo? Caso se necessite, eu acho que não, pelo que está sendo planejado, mas se a gente precisar estender essa forma de comunicação remota, a gente vai chegar a utilizar o Google Classroom e o Discord, tá bom? Como é que se dará a assiduidade e a avaliação de vocês? Então já dei uma pincelada aí em relação às questões de avaliação. Bem, assiduidade a gente vai fazer a partir da coleta de material semanal. Então, se vocês foram no CIGA e fizeram download do conteúdo da semana, então de todo o conteúdo, então vocês vão ter a presença de toda a semana, das 3 aulas da semana. Caso vocês não tenham, vocês vão ter a falta desse conteúdo da semana, tá ok? Em relação à avaliação, a gente, como eu tinha comentado, a gente vai ter alguns exercícios semanalmente ou quase semanalmente, tá? Esses exercícios, a maioria deles vão ser passados para serem realizados no Multiprovas, certo? E eu vou dizer previamente se ele vale nota ou não, e se ele é para ser feito de maneira individual ou em grupo. Se ele for para ser feito individual, vocês realizam individualmente. Se for para ser feito em grupo, vocês fazem em grupo, e a nota também será para todo o grupo, certo? Como é que eu vou escolher o grupo? Quem define o grupo sou eu, seguindo uma metodologia de melhores resultados de avaliação, colocando pessoas, tentando formar grupos heterogêneos na quantidade de conhecimento, em relação à quantidade de conhecimento, ao nível de conhecimento dessas pessoas. Então vou colocar no grupo, de maneira aleatória, tanto pessoas que têm um mais alto nível de conhecimento, bem como pessoas que estão demonstrando que não estão com um bom nível de conhecimento, para que aqueles que têm um maior nível de conhecimento consiga ajudar aqueles com menor conhecimento que vem sendo demonstrado. Então, já era uma ideia inicial que estava sendo aplicada durante o momento da disciplina em 2020.1, ou seja, em momento em que a disciplina era presencial. Eu acho importantíssimo manter, especialmente agora que ela é remota, porque precisamos um pouco mais de disciplina
e maior cooperação possível para que, assim, todos se apoiando, a gente consiga chegar em um bom resultado de aprendizagem com relação a esse conteúdo que é tão importante para a sua carreira de tecnologia de informação. Então, vamos fazer a cada unidade um novo grupo e as atividades, em sendo individual, vocês realizam e resolvem as atividades individualmente, e em sendo em grupo, o grupo todo realiza a atividade e a nota também daquela atividade vai ser em grupo. Eventualmente, eu posso solicitar, inclusive, que um grupo corrija a atividade de outro grupo. E as questões, então, elas podem ser discutidas e revisadas, essa correção, inclusive, durante o momento da aula da sexta-feira, no momento síncrono. Em havendo um percentual restante para compor a nota da unidade, a gente ainda fará algumas avaliações individuais em cada unidade. E aí a gente já tem previamente estabelecido algumas datas para fazer essas avaliações para compor o restante da nota da unidade. A primeira avaliação seria no dia 28/9, muito importante vocês verificarem isso daí. Temos apenas 20 dias, uma vez que uma boa parte do conteúdo da primeira unidade já foi dado. E a segunda avaliação já vai ser agora dia 30/10, terceira está planejada para dia 9/12, tá? E a reposição, caso alguém precise fazer, no dia 14/12, todas elas a serem realizadas individualmente pela ferramenta Multiprovas, tá ok? O que vocês vão precisar para conseguir acompanhar a disciplina e concluir este curso de Fundamentos Matemáticos da Computação 2. Primeiro de tudo, vontade de aprender, que a partir daí a gente consegue disciplina e uma maior organização para que a gente consiga fazer toda a disciplina. Além disso, algum nível de infraestrutura tecnológica também vai ser necessário. Como as aulas são remotas, é importante que você tenha um computador, mesmo que seja um computador como este aqui, tá? Seja um computador, um dispositivo móvel, mas que tenha também acesso à internet. Caso vocês não tenham essa infraestrutura tecnológica, nem tenham dentro da casa de vocês ou o próximo de vocês uma infraestrutura física que permita vocês estudarem de maneira assíncrona, ou seja, dentro desse ambiente, tá? O Instituto Metrópole Digital está com um protocolo de biossegurança para que vocês possam acessar os laboratórios do IMD. Tá? Aí, nesse caso, vocês vão precisar fazer um check-in para utilizar o laboratório, para que seja implementado então corretamente esse protocolo de biossegurança. Quem quiser saber mais, por favor, entre em contato com a secretaria do curso de bacharelado em tecnologia de informação para obter maiores informações de como fazer esse check-in e acessar, consequentemente, esse laboratório. Reuni algumas referências aqui para a gente finalizar sobre o conteúdo necessário. Vou fazer curadorias de vídeos, vou desenvolver videoaulas também para vocês, bem como tanto de vídeos quanto de textos, né? Mas quem quiser se aprofundar ainda mais, eu indico essa coletânea de livros aqui que eu vou explicar a que eles se referem. Tá? Então a gente tem os primeiros livros aqui para quem precisar entender e compreender mais como fazer bons argumentos bons na construção de demonstrações de teoremas. Tá? Então esses 3 primeiros estão relacionados a isso. Quem quiser compreender e entender um pouco mais sobre lógica clássica, vocês podem ver esses 3, inclusive esse último citado, para você entender melhor como se faz análise de argumentos válidos, certo? Ou seja, estruturação de raciocínios dedutivos e indutivos que a gente utiliza no dia a dia, bem como quando esses argumentos são falhos, e a gente chama eles de falácias. Né? Então, para vocês entenderem melhor. E na parte de matemática discreta,
tanto com o conteúdo de Fundamentos Matemáticos de Computação 1 quanto o conteúdo atual, vocês vão ver o restante desses livros aqui. Em especial, eu cito o da EP, que dá para acompanhar todo o conteúdo da disciplina, e o do Rosen, que eu sei que é outro livro que vocês gostam bastante. Quem tiver maiores dificuldades com o inglês, tem o da Judith Gerstein, tá? Que é tem a versão em português, tá? E do Drysdale também tem uma versão em português. Para o último conteúdo, além de um conteúdo de relações e funções e grafos, você tem o livro do Munro, mas vocês vão poder utilizar ele de maneira mais frequente dentro da parte da disciplina relativa a elementos de álgebra. Ele vai ser a base para que a gente consiga entender elementos de álgebra. Tá? Então, quem quiser se estender um pouco mais, esses são os livros de referência da disciplina que vocês podem procurar de maneira tangencial ao conteúdo que está sendo curado e desenvolvido e apresentado para vocês. Tá bem? Então, caso vocês queiram também compreender e ir mais a fundo sobre o que foi explanado aqui, sobre o plano de curso e a dinâmica de como vai ser FMC2, vocês podem acessar o documento que está no CIGA de vocês, chamado Plano de Curso em FMC2, bem como ver o plano de curso do CIGA, que já está tudo registrado lá, certo? Eu indico fortemente que vocês façam essa análise para que vocês compreendam e não tenham maiores dúvidas na hora ou durante todo o encaminhar do curso de Fundamentos Matemáticos da Computação, nesse semestre que é atípico de todos os outros semestres que vocês já passaram dentro da universidade. Espero que tenhamos um excelente semestre, com grandes aprendizados, tanto para vocês quanto para mim, e a gente se vê então no dia 9 de setembro. Até lá!